Pessoal, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeos sobre alinhamento de sequências, falando do termo BLOSUM. Você já utilizou a matriz de substituição BLOSUM? Bom, nós vamos falar aqui sobre a matriz de substituição BLOSUM. BLOSUM significa Blocks of Amino Acid Substitution Matrix. Como o nome já indica, né, é uma matriz de substituição. Ela foi criada por um casal, né, por Steven Henikoff e Georgia Henikoff, em 1992, né, e apesar de ter bastante tempo isso, o Steven Henikoff ele continua sendo um pesquisador ativo, ele ainda tem um grupo de pesquisa ativo. Bom, voltando ao termo matriz de substituição, né, uma matriz de substituição é uma matriz na qual as linhas são os aminoácidos e as colunas também são os aminoácidos existentes, né, comumente os 20 tipos de aminoácido que são comuns nos seres vivos, né? E cada célula dessa matriz nos dá uma probabilidade de mutação do aminoácido I pelo aminoácido J, né? Essas matrizes elas são muito usadas nos alinhamentos de sequências. Então, os programas que fazem alinhamento de sequências, eles precisam utilizar métricas de similaridade ou, né, métricas de semelhança entre os aminoácidos. E basicamente essas métricas vêm das matrizes de substituição. Tá? Então, as primeiras matrizes de substituição foram propostas na década de 70 pela Margaret Dayhoff. Vou deixar um link aqui para você saber mais sobre essa pesquisadora. Essas matrizes se chamavam PAM, que vem de mutações pontuais. Também vou deixar um vídeo aqui, se você não assistiu esse episódio dessa série, para você assistir, tá? E foi na década de 70, mais ou menos no final da década de 70. Mas, em 1992, o casal Henikoff propôs um novo modelo, tá? E basicamente a diferença é que o modelo antigo, né, o primeiro modelo da Margaret Dayhoff, ele era baseado num conjunto de sequências proximamente relacionadas. Então ela produzia alinhamentos de sequências que eram muito próximas, que tinham um relacionamento evolutivo muito claro e apresentavam apenas mutações pontuais, e com base nessas sequências ela calculou probabilidades de mutação, né, observando as frequências das mutações na sequência. Então, apesar dela mencionar que essas matrizes elas eram úteis mesmo para recuperar similaridades entre sequências distantes evolutivamente, o casal Henikoff propôs uma matriz melhor nesse sentido, né, mais apropriada para comparar sequências que não eram tão próximas, né, tão relacionadas, tão similares. E a ideia deles é baseada também em contar correspondências, né, ou casamentos, matches, e mutações, né, ou também chamadas mismatches em inglês, né. Então, basicamente, o que eles fazem é partir de um alinhamento um pouco diferente, né, eles buscam alinhamentos mais locais, eles buscam blocos que são bem alinhados em proteínas. Então, você não precisa ter o alinhamento da proteína toda, você está calculando essas probabilidades com base em blocos que são bem conservados, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, ao longo de toda essa explicação aqui, eu vou usar um exemplo bem pequeno e bem didático, tá? Veja essa figura na qual a gente tem 10 sequências, né? Cada linha é uma sequência, um trecho de uma sequência de proteína, e 11 colunas, cada coluna é uma posição de um alinhamento, tá? Eu estou destacando aqui a coluna do meio, né? Que é uma coluna na qual você tem 9 resíduos de alanina e 1 resíduo de serina, tá? E a gente vai fazer todos os cálculos baseados nesse exemplo aqui, tá bom? Bom, então o que acontece? Ele vai calcular uma grande matriz F, que é uma matriz de frequências, na qual ele vai acumular a contagem de todas as correspondências e de todas as mutações em todas as colunas de todos os blocos que ele está considerando, tá? Na base de dados dele como um todo. Então, o que ele vai fazer, né? Vamos analisar esse exemplo aqui, essa matriz, essa coluna que está destacada com bastante calma, tá? Eu pego na primeira sequência, na posição destacada, eu tenho um aminoácido A. Na segunda sequência eu tenho um A também. Então ele considera esse par,
o tempo inteiro nos cálculos dele, tá? É como se o A fosse uma linha e o A fosse uma coluna. E aí você vai contar dizendo que, olha, apareceu um A e ele foi mantido para A, ou seja, foi uma correspondência, ele conta 1. Então isso acontece da linha 1 para a linha 2, da linha 1 para a linha 3, da 1 para 4, a 5 não. Dá 1 para 6, dá 1 para 7, dá 1 para 8, dá 1 para 9, dá 1 para 10. Ou seja, ele vai contando quantas vezes isso acontece, tá? Então, se você considerar o primeiro A, existem 8 correspondências com A. Então, ele conta isso na tabela dele. Mesma coisa para a segunda linha. Se você contar a segunda linha contra todas as outras, de menos a primeira, porque já foi contada, não conta 2 vezes, você vai ver que há 7 correspondências A para A. Se você contar a terceira linha, vão ser 6, e assim sucessivamente. Então, ele faz essa contagem, né? Quantas vezes eu tenho um A para A? São 8 mais 7 mais 6 mais até 1, tá bom? Então, são 36 ocorrências desse par A na minha matriz, tá? E se eu for considerar agora o S, né? Eu vou ter aí 9 vezes em que aparece o S, né? Então pode ser linha 1 com linha 5, vai ser de A para S, linha 2 com linha 5, de A para S, e, por exemplo, linha 5 com linha 6, de S para A, linha 5 com linha 7, de S para A. Então ele conta isso e ao todo o S vai aparecer ali 9 vezes, tá bom? Então a matriz F é uma matriz que tem todas as contagens de todos os 20 aminoácidos para todos os 20 aminoácidos em toda a base de dados, tá bom? Então, essa é a ideia, tá? A gente consegue também estimar aqui o valor total de todos os pares que são possíveis, né? Por exemplo, nessa minha coluna aqui especificamente, eu tenho 10 linhas e uma coluna. Então, são 10 possibilidades vezes 9, né? Porque é 1 contra todas as outras, mas a volta não é preciso, porque é simétrica. Então, seria 10 vezes 9, né? Sobre 2. Então, são essas possibilidades. São 45 possibilidades que eu tenho para essa coluna. E vocês já observaram que em 36 delas eu vou ter um A para A e em 9 delas eu vou ter um A para S ou S para A, tá bom? Então, é isso que ele faz. Então, ele até coloca uma formulinha que é o seguinte: para um bloco como um todo, o número de pares que ele vai contar, o número de pares total, é W, onde W é o tamanho da janela do bloco, né? Vezes S, que é o número de sequências, vezes S menos 1 sobre 2, tá? Então, esse S vezes S menos 1 sobre 2 é a matriz, né? A parte triangular da matriz, porque ela é simétrica. E o W é o número de posições dessa janela, desse bloco que está sendo considerado, tá? Então, basicamente, esses cálculos básicos aí, primordiais aí, eles são essenciais para tudo, porque agora a gente vai explicar como é que a gente vai calcular a matriz Blossom. Bom, então, de posse dessa matriz F, vamos entrar agora no cálculo da matriz Blossom. Bom, a matriz Blossom, ela é um logaritmo da matriz de razão de chance, que é muito parecido com a ideia da matriz Pan, novamente. No outro vídeo da matriz Pan, se você não assistiu, não deixe de ir lá assistir, eu apresento essa ideia de o que é uma matriz de odds ratio, né, ou razão da chance. Basicamente, cada entrada dessa matriz, ela traz a probabilidade de sucesso sobre, né, ou dividida pela probabilidade da falha, tá? Então, a razão da chance, né, ou a probabilidade de um evento ocorrer ou não, vai ser o quociente entre a probabilidade de sucesso pela probabilidade de falha. Então, trazendo isso aqui para o nosso mundo dos aminoácidos, o que seria isso? Eu quero calcular a probabilidade de mutação de um aminoácido I para um aminoácido J. Então, eu vou olhar. Imagina lá que eu quero calcular a probabilidade de mutação da alanina pela serina. Então, qual é a probabilidade de sucesso? A probabilidade de mutar a alanina por serina, né? Na minha base de dados lá, a probabilidade observada disso. E qual a probabilidade da falha? A probabilidade de mutar uma alanina por outra coisa, ou mesmo da alanina permanecer constante, tá? Então, isso é que vai ser essa razão da chance, a probabilidade do sucesso sobre a probabilidade da falha.
Tá? Então, nós vamos construir agora uma matriz que o Hennekoff chama de matriz Q, que é a probabilidade ou as probabilidades observadas de ocorrências de cada par de aminoácido IJ. Tá? Então, para cada entrada da tabela de frequências, que é a tabela FIJ que a gente já falou, que é simplesmente uma contagem, ele vai transformar isso numa probabilidade. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai dividir a frequência de um certo evento, né, F, I, J, ou seja, a contagem das mutações de I para J, sobre todas as células da matriz, né, que é então o somatório de I valendo 1 até 20 e J valendo 1 até I. Então, somando tudo isso, considerando que a matriz é simétrica e tal, né, por isso que o J vai de 1 até I, se você somar todas as células dessa matriz Q, vai dar 1, né? Então, que é o total, a probabilidade total de todos os eventos, de mutações e de correspondências, vai dar 1, tá? Qual vai ser a probabilidade QAA? Que é a probabilidade, então, observada de ocorrência de uma manutenção de um A nesse meu conjunto de dados. Então, QAA vai ser a probabilidade de um A ser conservado em A. Então, isso vai ser 36 sobre 45. Por quê? Porque nós já contamos, né, previamente, a gente fez todas as possibilidades, né, sequência 1 para 2, A1 para 3 e assim sucessivamente, e a gente viu que em 36 ocasiões a gente mantinha o A, né, ficava A com A. Sendo que o total era 45, né, porque a gente tinha, em um caso específico, uma mutação para S, e isso totalizava 9 possibilidades, né, em todas as possibilidades que existiam, não é mesmo? Então, o que acontece? A probabilidade, então, observada de manutenção de um A por A, nesse meu pequeno exemplo didático, vai ser 36 sobre o total, que era 45. Então, de forma análoga, qual é a probabilidade QAS? É o contrário, né? A probabilidade de aparecer um S. Então, o S apareceu 9 vezes em 45, o que dá 0,2. Então, se você observar, a gente vai ter um total aí de 1, né? Como esperado, tá? Bom, e agora nós vamos então calcular uma terceira matriz, que é a matriz P, que é a probabilidade esperada de ocorrência de um aminoácido nos pares. Tá? Então, o que acontece? Da mesma forma como a Margaret Dayhoff fez na matriz dela, a gente precisa fazer uma correção de alguns vieses. Por quê? Porque certos aminoácidos são mais frequentes que outros, né? Então, basicamente, o que ele vai fazer agora é olhar a probabilidade esperada de ocorrência de um aminoácido em todos os pares que são analisados, tá? Então, pegando o nosso exemplo didático aí, a gente tinha 36 possibilidades de pares com A, né, nos quais um dos elementos era A, né, e em 9 pares o A aparecia também, mas apenas uma vez, tá? Então, em 36 pares a gente tinha de A para A, e em 9 pares a gente tinha de A para alguma coisa ou de alguma coisa para A, não é mesmo? Então, qual é a probabilidade P de A, né? Vai ser o 36, que foram as ocorrências, né, de A para A para A, né, mais o 9, no qual o A apareceu em um dos, né, ou na linha ou na coluna, dividido por 2. Então, ele opta por fazer assim, tá? Se o A se conserva nas duas pontas, né, na linha e na coluna, se é de A para A, eu conto 1. E se o A aparece só em uma das pontas, eu conto meio, tá? Então, a definição dele é essa. Então, P de I vai ser igual a Q de I, né, que, como a gente já falou, é a outra matriz, é a matriz de probabilidades observadas de ocorrência, né, de um par, dividido pelo somatório de todos os Q de J, dividido por 2, se o J for diferente de I, tá? Então, basicamente, é isso. E aí, então, a gente vai finalizar o cálculo dessas matrizes aí, calculando agora a probabilidade esperada de ocorrência de um par, que é uma matriz que vai ser chamada de E de IJ, tá? Então, a gente tem, vamos recapitular, a gente tem a matriz F, que é a matriz de frequências, é uma matriz de contadores, né? Simplesmente conta quantas vezes todos os possíveis pares apareceram em todas as colunas, em todos os blocos da base de dados. Depois aparece aí a matriz Q, não é mesmo? A matriz Q é uma matriz de probabilidade
de probabilidades observadas de ocorrências de pares, né? Então ela olha sempre um par, Q de AA, Q de AS, e aí já é probabilidade segundo foi observado. Então basicamente ela é uma normalização, você divide cada célula pela matriz toda, no caso da matriz F, né? Cada célula da matriz F pela matriz toda. E o somatório de todas as células da matriz Q vai dar 1. Depois ele calcula então a matriz P. O que seria a matriz P? A matriz P, como a gente falou, ela é para cada aminoácido. Então é a probabilidade esperada de ocorrência de um aminoácido nos pares que são analisados, né? E aí tem essa questão que a gente falou. Se o aminoácido aparece das duas pontas, ele conta 1, e se aparece só em uma das pontas, ele conta meio. E é só isso, soma isso tudo. Então isso é a matriz P, tá? E aí agora vamos entrar na matriz E. A matriz E é a probabilidade esperada de ocorrência do par, tá? Então, por definição, também vai ser o seguinte: o E de IJ vai ser igual a P de I vezes P de J, se I for igual a J. Ou seja, o E de AA vai ser P de A vezes P de A, tá? E o E de IJ vai ser 2 vezes P de I vezes P de J, se o I for diferente de J. Tá? Então considere exatamente aquela questão anterior que ele divide por 2 quando os aminoácidos são diferentes, né? E aqui é exatamente a mesma coisa. Então, se o aminoácido, né, se o I e J forem iguais, ou seja, for uma correspondência, não for uma mutação, ele simplesmente vai pegar a probabilidade daquele aminoácido aparecer vezes a probabilidade daquele aminoácido aparecer. E isso vai ser a probabilidade esperada, tá? De um acontecer e ele permanecer. Por outro lado, se eles forem diferentes, ou seja, se acontecer uma mutação, o que ele vai fazer? Vai multiplicar por 2, tá? Vai pegar a probabilidade de um vezes a probabilidade de outro, vai multiplicar por 2, porque na matriz anterior, que é o P de J, ele dividiu, né? Então, no nosso exemplo didático, o que vai acontecer? E de AA vai ser igual a P de A vezes P de A. Como o P de A era alto, era 0,9, vai ser 0,9 vezes 0,9, que é 0,81. O E de SS já vai ser mais baixo, né? Porque a probabilidade do S era 0,1. Então vai ser 0,1 vezes 0,1, que é 0,01. Por fim, né, a gente pode calcular também o E de AS. Aí já vai ser 2 vezes P de A vezes P de S, né? Então, 2 vezes 0,9 vezes 0,1, que vai dar 0,18. Tá? Então, essa é a probabilidade esperada de ocorrência dos pares, que é a matriz E de I. Então, chegamos na hora de calcular, então, a matriz da razão das chances, tá? Por quê? Porque o Q de I vai ser a probabilidade observada das ocorrências, né? E o E de I vai ser a probabilidade esperada das ocorrências para os pares, né? Então, basicamente, a matriz da razão das chances é a divisão de Q de IJ por E de IJ, tá bom? Então é isso, aí com isso ele fecha e depois ele tira o logaritmo na base 2. Por que ele tira o logaritmo na base 2? Porque o logaritmo tem umas propriedades bem interessantes, bem especiais, que eu falo bastante sobre elas no vídeo anterior, sobre a matriz PAN, né? Então é bem interessante quando a gente tira o logaritmo de uma razão, né? Porque se o logaritmo der 0, significa que as frequências foram iguais, né, correspondentes. É como se o que você observou foi igual ao que era esperado, né? Se o logaritmo for negativo, significa que a frequência que você observou foi menor do que o esperado. E se for positivo, significa que foi maior do que o esperado, né? Então é isso que a matriz Blossom mostra pra gente. Se vocês observarem aí a matriz, né, isso aqui é um exemplo dela, o que é 0 é uma coisa assim, aconteceria, é uma coisa próxima do acaso, né? O que é positivo é uma coisa muito favorável de acontecer. Então você pode observar que a diagonal da matriz ela é bem positiva, porque a probabilidade de você manter os aminoácidos é maior do que a probabilidade de você mutar, né? E tem umas mutações que são bastante proibitivas, como por exemplo, se você procurar essas linhas aqui do triptofano, por exemplo, ela é bem negativa, né? Então, por exemplo, mudar um triptofano por prolina, -4, né? Não é muito favorável,
né? Na verdade, se você olhar a linha do triptofano, manter o triptofano é muito importante, porque é um aminoácido muito volumoso. E quando a gente muta ele, a gente pode provocar algum problema ali na proteína, né? Enquanto se você pegar aminoácidos próximos, como, por exemplo, leucina e isoleucina, né, é uma pontuação até positiva, é porque eles são parecidos, né? Então, essa é a ideia da matriz Blossom. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido bem a explicação. E aí os autores ainda mencionam, numa etapa seguinte do trabalho deles, né, depois dessa parte metodológica, eles ainda mencionam a questão do agrupamento, né? Eles fazem agrupamentos das sequências para tentar reduzir possíveis vieses de redundância, né? Claro que a gente tem sequências muito parecidas na base, se não idênticas, né? Então ele faz agrupamentos, define limiares percentuais para remover essa redundância. Então é esse número, que é o percentual de identidade admitido em cada cluster, que é aquele número que vocês encontram ao lado da matriz Blossom. Então, por exemplo, o Blossom 62 significa, né, indica para vocês que eles retiraram redundâncias acima de 62% de identidade, tá? Então isso é bem interessante porque nos leva aqui para finalizar esse vídeo nas diferenças entre a matriz PAN e a matriz Blossom. A matriz PAN, segundo Hennicoff e Hennicoff, ela foi proposta baseada, né, ela foi calculada, estimada, baseada nas sequências observadas que eram muito próximas evolutivamente. Então a ideia da matriz foi pegar sequências muito próximas, apenas com mutações pontuais, alinhar, construir árvores, pegar as mais próximas e calcular essas probabilidades de mutação, né? Então a PAN, a ideia por trás dela é essa, né? E por isso a matriz PAN ela é efetiva, é um modelo efetivo para identificar relacionamentos evolutivos entre sequências, né, de proteínas que são próximas. Enquanto a Blossom, ela foi pensada, é um modelo diferente, ela foi pensada em cima de sequências que podem não ser tão semelhantes na sua totalidade, mas que têm blocos muito conservados. Então, ela é mais capaz de evidenciar domínios conservados, mesmo que a proteína como um todo tenha uma sequência diferente, né? Então, é interessante ser pensado isso. Apesar disso, a Margaret Dayhoff, ela menciona que usou as matrizes dela para detectar relacionamentos mais distantes entre sequências. Como é que ela faz isso? Ela vai multiplicando uma matriz por ela mesma, né, a matriz PAN por ela mesma, e é aí que ela obtém aquela PAN 250, né, porque ela multiplica a matriz sucessivas vezes por ela mesma, e ela fala que multiplicando essas probabilidades, ela consegue mostrar relacionamentos distantes, tá? Então ela mostra isso, mas posteriormente, né, porque a Blossom veio depois, né, alguns anos, quase 20 anos, mais ou menos 15 anos, né, depois da matriz PAN, ele mostra que ele consegue recuperar coisas mais interessantes, né, semelhanças, proteínas relacionadas com a matriz Blossom, né, que ela é mais adequada para isso do que a matriz PAN, tá bom? Então espero que tenha ficado um pouquinho mais claro a razão de a gente usar essas matrizes, como é que elas são calculadas, qual o modelo por trás delas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o curtir, porque é muito bom, ajuda bastante o canal a ter, né, maior visibilidade. Se você se interessa por esse conteúdo, não deixe de se inscrever nesse canal, por quê? Porque em breve nós vamos estar reabrindo as inscrições para o nosso curso de extensão universitária à distância em Introdução à Computação para Bioinformática, tá? Então fique de olho, não deixe de nos acompanhar, porque no dia 15 de setembro a gente vai estar abrindo de novo as inscrições e dessa vez a gente vai ter uma novidade, porque o curso vai ser todo usando a linguagem Python, tá bom? Então é isso, se inscreva agora e não deixe de continuar acompanhando essa nossa série sobre alinhamento de sequências. Se você não viu os vídeos anteriores, não deixe de ver os episódios que já passaram, tá bom? Obrigada então e até a próxima.